Boa tarde, povo de Deus. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 36. Um povo irmão. Os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres cananeias, Ada, filha de Elon, o Eteu. Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu. Desemate, filha de Isbael, e irmã de Nabaiote. Ada gerou Elifaz para Esaú, Basemate gerou Rauel, e Olibama gerou Jeús, Julão e Coré. São esses os filhos de Esaú, nascidos na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, filhos e filhas, todas as pessoas de sua casa, seu rebanho e todo o seu gado, e tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para a terra de Seir, longe de seu irmão Jacó. Eles tinham muitos bens e não podiam viver juntos, e a terra em que moravam não podia manter a eles e seus rebanhos. Então Esaú se estabeleceu na região montanhosa de Seir, Esaú e Edom. Os descendentes de Esaú, antepassados dos edomitas da região montanhosa de Seir, lista dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Rauel, filho de Basemate, mulher de Esaú; filho de Elifaz, Temã, Omã, Sefo, Gatã e Senes. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tamina, e ela gerou para ele Amaleque. São esses os netos de Ada, mulher de Esaú, filho de Rauel, Naate, Zara, Samba, Mesa. São esses os netos de Basemate, mulher de Esaú, filho de Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, mulher de Esaú, Jeús, Jerã, Jaslã e Coré. Chefe dos filhos de Esaú, filho de Elifaz, primogênito de Esaú. Os chefes de Temã, Omã, Sefo, Senes, Coré, Gatã e Amaleque. São esses os chefes de Elifaz na terra de Edom. São descendentes de Ada. Os seguintes são todos filhos de Rauel, filho de Esaú. Os chefes de Naate, Zara, Sama e Mesa. São esses os chefes de Rauel na terra de Edom. São descendentes de Basemate, filho de Esaú. Os seguintes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes de Jeú, Jalã e Coré. São esses os filhos de Olibama, mulher de Esaú, e filho de Ana. São esses os filhos e os chefes de Esaú, que é Edom. Filho de Seir, o Orreu, habitante da terra, Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Disson, Essa e Dissã. São esses os chefes, homens, descendentes de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Tamina. Filho de Sobal, Alvã, Mamiate, Ebal, Sefo e Onã. Filho de Sebeon, Afa e Ana. Foi esse Ana que encontrou as águas quentes no deserto, enquanto apacentava o jumento de seu pai Sebeon. Filho de Ana, Disson e Olibama, filho de Ana. Filho de Disson, Radã, Esebã, Jetrã e Carã. Filho de Esebalaã, Zeva e Assã. Filho de Dissã, Ruz e Arã. Chefe dos Orreus, os chefes de Lotã: Sobal, Sebeon, Ana, Disso, Essé e Dissã. São esses os chefes dos Orreus, segundo seus clãs na terra de Seir. Os chefes dos Orreus, chefes de Lotã: Sobal, Sebeon e Ana. Já foi lido. Reis que reinaram na terra de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. Em Edom, reinos Bela,
filha de Beur, e sua cidade chamava Danaba. Bela morreu e em seu lugar reinou Joabe, filho de Zara de Bosra. Joabe morreu e em seu lugar reinou Husam na terra dos Temanitas. Husam morreu e em seu lugar reinou Adab, filho de Badad, que derrotou os Madianitas nos campos de Moabe. Sua cidade se chamava Avite. Hadad morreu e em seu lugar reinou Senla de Masreca. Senla morreu e em seu lugar reinou Saul de Rehobote na. Saul morreu e em seu lugar reinou Balamã, filho de Jacobe. Balaam, filho de Jacobe, morreu e em seu lugar reinou Adab. Sua cidade chamava-se Faú. Sua mulher se chamava Meetabel, filha de Matred de Mazaabe. Nome dos chefes de Esaú por grupos. Localidade nome: Tamina, Alva, Jete, Olibama, Ela, Finom, Senes, Temã, Mabissá, Magdel e Irã. São esses os chefes de Edom, segundo as regiões onde habitava Esaú e o antepassado de Edom. 36. No 36. No 37. A história de José e seus irmãos. Preferências provocam inveja. Jacó permaneceu em Canaã, até em que seu pai tinha morado. Essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bala e Zelfa, mulher de seu pai. Certo dia falou a seu pai de má fama que eles tinham. José era o preferido de Israel, porque era o filho de sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos perceberam que o pai preferia os outros filhos, por isso ficaram com raiva e não falaram amigavelmente com ele. Capítulo 37 da história de José. Um dia José teve um sonho e contou a seus irmãos, que ficaram com mais raiva dele. José disse aos irmãos: escute o sonho que eu tive. Estavam matando feixe no campo. Meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês rodearam-se e prostraram diante dele. Os irmãos lhe perguntaram: será que você está querendo ser nosso rei? Ou dominar como nosso Senhor? E eles ficaram com mais raiva dele ainda, por causa do sonho que José lhes contava. E José teve mais um sonho que contou a seus irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele contou o sonho a seu pai e a seus irmãos. Então o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse, José, que você teve? Que quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos prostrar por terra diante de você? Os irmãos ficaram com ciúmes de José, enquanto o pai meditava sobre o assunto. A inveja produz o ódio fruticida. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. Israel disse a José: seus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Venha cá, vou mandar você até onde eles estão. José respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: então vá, como estão sem seus irmãos, o rebanho, e traga-me notícia. O pai o mandou no vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelos campos, e lhe perguntou: o que é que você está procurando?
José respondeu: procuro meus irmãos. Por favor, diga-me onde ele está apacentando o rebanho. O homem disse: eles partiram daqui, e eu ouvi dizer que iam para Dotaim. Então José foi à procura de seus irmãos e o encontrou em Dotaim. Os irmãos o viram de longe, e antes que se aproximasse, começaram a planejar a morte dele. Disseram entre si: aí veio o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo num poço? Diremos que é um animal feroz e o devorou? Veremos então para que servem seus sonhos. Rubem ouviu isso e o procurou salvar José das mãos dele. Rubem disse: não, não vamos matá-lo. E continuou: não derramaremos sangue. Eu jogo o rapaz nesse poço do deserto, mas não levante a mão contra ele. Rubem pretendia salvar José das mãos dele e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou ao lugar onde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica de mangas longas, o agarraram e o jogaram dentro de um poço vazio onde não havia água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de israelitas que vinha de Galade. Seus camelos estavam carregados de especiaria de bálsamo e resina, que levavam para o Egito. Então Judá falou a seus irmãos: que vamos ganhar matando o nosso irmão e escondendo o crime? Vamos vendê-lo aos israelitas, mas não levantemos a mão contra ele, pois afinal é o nosso irmão, da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Quando passaram alguns mercadores medianitas, eles extinguiram José, retiraram José do poço e depois venderam José aos israelitas por 20 moedas de prata, e estes o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou do poço, viu que José não estava mais aí. Então rasgou as vestes e, voltando até os irmãos, falou: o rapaz não está mais lá. Então pegaram a túnica de José e o degolaram num bode, molharam a túnica no sangue, mandaram levar a túnica para o pai, dizendo: encontramos isso, veja se é ou não a túnica de seu filho. O pai olhou e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou as vestes, vestiu-se de luto e chorou a morte do filho por muito tempo. Todos seus filhos e filhas procuraram consolá-lo, mas ele recusava consolo e dizia: de fato, o meu filho descerei o túmulo. E seu pai chorou por ele. Entretanto, os madianitas do Egito venderam José para Potifar, ministro e chefe da guarda de Faraó. Muito obrigado, viu, pessoal? Se inscreva no canal Antônio Bandeira, lendo a palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 7 de junho.